De onde vem a força sua para suportar as pressões que acontecem com você? Nós precisamos estar prontos para os problemas que acontecem, mas será que estamos realmente dispostos a passar por dificuldades, problemas e persistir? Uma vez eu li a história de um jovem chinês nas décadas passadas, quando a China foi invadida primeiro pelos japoneses, depois pelo comunismo. Esse jovem era um professor e ele foi preso porque também ele era um cristão. E ele foi chamado diante das autoridades do partido, para que ele declarasse que não acreditava em Deus e que não era cristão. E o comandante ali, que estava naquele tribunal ali que o chamou para inquirir sobre a sua fé ou sobre a sua não fé, disse para ele que se ele negasse que cria em Deus ou que seguisse a Jesus, ele iria ter uma vida normal, iria até ter as benesses dadas pelo regime, poderia dar aula, etc. Mas desde que ele não confessasse que cresce em Jesus. E ele ficou quieto, ele resolveu não declarar sua fé e voltou para a prisão. Colocaram ele lá na detenção onde ele estava. E ele se sentiu muito pesado com isso, se sentiu arrependido, porque ele se viu como um covarde que não declarou sua fé no seu Senhor, que morreu por ele. Jesus foi até o fim por ele. Como ele, sendo um seguidor de Jesus, agora estava quieto e nada falava acerca disso. E ele pediu a Deus, naquela prisão, ele orou para ter mais uma chance. E se ele tivesse mais uma chance, ele ia declarar que cria no Senhor e que seguia Jesus. E aconteceu que ele foi chamado diante do comandante ali daquele setor de novo. Ele chegou diante daquele homem, aquele homem fez o mesmo discurso. Se você negar que crer em Deus, se você aceitar o ateísmo do partido, etc. e tal, você terá uma vida normal e terá as benesses do sistema, do partido, poderá dar aula, etc. E aquela coisa toda, desde que ele não confessasse, não seguisse a religião, entre aspas, imperialista, que eles consideravam o evangelho, Então aquele jovem, então foi-lhe dada a palavra àquele jovem e ele pegou e respondeu para a mesa que o inquiria. Ele respondeu para o comandante, para os partidários ali, que ele acreditava em Deus, no Deus vivo e verdadeiro, e que ele cria em Jesus, que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador e não poderia negá-lo, porque ele tinha a certeza de que Jesus era o Salvador dele. E ainda fez um apelo. Ele falou para o inquiridor dele: e o Senhor também poderá ser salvo se receber Jesus como Senhor e Salvador. Quando ele mal terminou de falar aquilo, uma ordem veio e o soldado perto dele deu-lhe uma coronhada com um fuzil na cabeça dele. A cabeça dele se abriu e ele caiu desacordado no chão, com a cabeça sangrando. Pegaram o corpo dele e jogaram lá de volta na prisão. E ele ficou ali 3 dias, diz ele que deve ter ficado uns 3 dias ali desacordado, com a cabeça aberta. E ele conseguiu orar ali, quando foi se acordando aos poucos, e Deus lhe deu força, ele conseguiu se levantar com dificuldade, ele conseguiu escapar daquela prisão. Ele fugiu, e o quanto ele conseguia desenvolver suas caminhadas com fome, com sede, com a cabeça aberta, ele conseguiu andar tanto, quilômetros e quilômetros, passando por casas destruídas, por desolação, pelos escombros da guerra, e ele
finalmente encontrou uma base americana, do exército americano. Ali ele foi acolhido, tratado, alimentado e passou a trabalhar junto com um pastor, um missionário que fazia parte que ministrava naquela base. E ele começou a evangelizar os soldados lá e dar o testemunho dele. E assim, essa leitura me fez pensar como as pessoas podem perseverar em situações tão difíceis. Ele, ferido, fugiu e ele enfrentou. O fato é que ele enfrentou. Ele pediu a Deus que ele pudesse enfrentar de novo o sistema, confessando sua fé. E uma pessoa pode perseverar, uma pessoa pode ter persistência quando ela é tomada de uma força que muitas vezes ela até mesmo se surpreende, vê que não é uma força normal, não é uma força que vem apenas dela. É uma força que vem da fonte que originou todas as coisas. Essa fonte nos dá coragem, essa fonte nos dá inspiração para vivermos uma vida melhor. Deus tem uma vida melhor para as pessoas. Nem sempre essa vida melhor é o que se propaga por aí, o que se pensa por aí. Muitos pensam que viver bem é ter coisas materiais, é viver com fama, poder, dinheiro, aquelas coisas de sempre, né? O dinheiro é bom, ter fama pode ser legal, mas nada disso é suficiente, nada disso realmente ocupa e fortalece o vazio do ser humano. O que realmente nos fortalece é seguir aquele que nos criou e que sabe como nós funcionamos. Jesus falou para os discípulos dele que eles passariam por tribulação, eles seriam perseguidos, eles seriam apresentados diante dos tribunais. Isso está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 9 a 13. Marcos capítulo 13, versículo 9 a 13. Você pode depois ler com mais calma. E não se esqueça de dar o seu like, não esqueça de fazer aí um comentário e também ativar o sininho e se inscrever em nosso canal para dar essa força, porque assim o canal vai se propagando mais, o algoritmo vai entendendo que essa mensagem tem relevância e vai recomendando a mais e mais pessoas, pessoas que precisam de perseverança, pessoas que precisam de coragem para ir além dos obstáculos da vida. E Jesus falou para os discípulos dele que eles teriam dificuldades, eles passariam por tribunais, eles seriam entregues, que muitos seguidores de Jesus seriam entregues às vezes pelos próprios familiares, e que mesmo assim não deveriam desistir. E já no começo, no primeiro século da igreja cristã, os primeiros discípulos realmente foram perseguidos. Depois que Jesus partiu da terra, os discípulos foram perseguidos. Os primeiros discípulos eram judeus e eles foram perseguidos pelos seus próprios compatriotas, pelos seus próprios conhecidos. E foi se cumprindo já o que Jesus havia predito. Então Jesus falou para eles, nesse texto você vê ele dizer assim: estejam vocês de sobreaviso. Estejais vós de sobreaviso com essas coisas que hão de acontecer, entregar-vos-ão aos tribunais, etc. Isso aconteceu mesmo, esse foi um período da primeira vinda de Cristo. A primeira vez que ele veio e logo depois que ele subiu aos céus, já começaram essas perseguições. Quando Jesus veio a primeira vez, ele avisou aos seus discípulos. Ele disse que se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. E ele disse isso no Evangelho de João. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 a 12, ele disse para os discípulos que eles eram bem-aventurados se eles fossem perseguidos. Bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem, vos maltratarem, quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijem-se se isso acontecer, fiquem alegres, regozijem-se, porque grande é o galardão de vocês nos céus, grande é o prêmio de vocês, grande é a recompensa de vocês na suprema dimensão, porque assim também
as pessoas perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os mensageiros que Deus enviou muito antes dos discípulos também foram perseguidos pelo mesmo motivo. Eles anunciavam uma mensagem que vinha de uma realidade restauradora, mas o povo não queria, né? O povo não queria largar aqueles sistemas, aqueles enganos, aquelas vaidades, para viver uma vida mais elevada, uma vida mais iluminada, uma vida mais feliz de fato. Essa felicidade que Jesus fala é essa, né, de você estar firme e cheio por dentro. Não importa o que aconteça, mas você está pleno da presença na sua vida. Então ele fala, bem-aventurados sois vós quando fordes perseguidos. Né? Porque o que é bem-aventurados? Fiquem felizes, regozijem-se. Vocês são muito felizes se vocês forem perseguidos. Que coisa contraditória, não parece? Mas na verdade, se você está sendo pressionado por estar andando corretamente e viver com Cristo, é sinal de que você está vivendo uma vida muito melhor do que aqueles que acham que vida melhor é outra coisa. Então Jesus falou de uma tribulação que aconteceria, não devemos pensar que foi só na época, logo na destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e logo depois no primeiro século, segundo século, quando muitos cristãos foram perseguidos e assolados pelo Império Romano, etc. Não só isso, mas Jesus parece apontar também para uma grande tribulação que ainda viria. A primeira parte dessa tribulação, que foi no começo do cristianismo, ainda não significa a total grande tribulação. Parece do jeito que ele fala, ele aponta também para além da destruição de Jerusalém, para outras coisas que aconteceriam. Quando a igreja se espalhou, você vê que ela teve que viver na clandestinidade. Não era uma vida fácil para aqueles que seguiam Jesus. E mesmo assim, a igreja se espalhou, se fortaleceu. Muitas pessoas foram se entregando a Cristo. Quanto mais cristãos eram perseguidos, quanto mais cristãos eram mortos ao vivo, diante de plateias, diante do público, por não negarem a Jesus, mais pessoas vinham a Jesus, mais pessoas ficavam tão impressionadas, impactadas com o testemunho daquela gente simples, mas que tinha uma força sobre-humana para aguentar até o fim, para perseverar até o fim, que a igreja se fortaleceu enormemente. Séculos depois, um imperador chamado Constantino facilitou a vida para a igreja cristã e decretou a igreja cristã como igreja oficial, e a igreja foi ficando forte politicamente, obviamente, porque Constantino favoreceu quem se tornasse cristão. Quem se tornasse cristão começou a ter benesses no Império Romano, então a igreja começou a se enfraquecer espiritualmente. A igreja se debilita quando ela se apega aos poderes deste mundo, como aconteceu do ano terceiro, do século terceiro, do século terceiro, quarto em diante, a igreja começou a se enfraquecer, porque ela começou a ficar pagiada pelos impérios, né, pela política. Então, nós temos que refletir sobre isso. Nós não precisamos de poder político. O cristão não precisa, ele precisa de perseverar até o fim. E é o que Jesus falou aqui nesse texto de Marcos, no qual nós estamos atidos agora. Esse texto de Marcos é muito importante para filtrar nossos pensamentos sobre o que é caminhar nos propósitos que realmente são planejados para a nossa vida. Senão nós podemos nos confundir com um cristianismo morno, uma cristandade voltada para ritualismo, como já temos dito, uma cristandade ou um cristianismo voltado para uma vida boa, etc.
e não viver uma vida com mais profundidade, como é a vontade de Deus. Então Jesus fala que seus discípulos iam ter forças para responder diante dos tribunais. Ele até fala que eles não deveriam se preocupar com o que haveriam de dizer, porque o Espírito Santo daria o que eles deveriam falar. Hoje em dia muita gente interpreta isso, não só hoje em dia, tempos atrás haviam igrejas que interpretavam que o pregador não devia preparar sermão, não deveria estudar para pregar, porque é o Espírito Santo que inspira na hora de pregar. Isso é uma interpretação errada, isso é falta de contexto, a pessoa não tem conhecimento do que é contexto bíblico. Jesus estava falando de um contexto de perseguição. Quando você é pego, você é apresentado você é entregue diante de autoridades, está debaixo de pressão e você nem sabe como vai responder para agradar os homens. Então Jesus fala, não se preocupem, o Espírito Santo dará inspiração, Ele dará a vocês o que vocês devem falar. Os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, os apóstolos de Jesus, eles não pregavam diante de um público normal, eles não pregavam diante de uma congregação bem comportada, com templos confortáveis, com microfones, com bandas preparando para eles pregarem. Não, eles pregavam diante de multidões que poderiam apedrejá-los a qualquer momento. Eles eram presos muitas vezes quando pregavam nas cidades, eles eram levados a tribunais, eles foram perseguidos, chicoteados, açoitados. As sinagogas tinham uma concessão legal para açoitarem, para chicotearem. Tinha um certo número de chicotadas que eram autorizados nas sinagogas eles darem a pessoas que eles considerassem hereges, infratores da lei religiosa deles. E os discípulos receberam essas reprimendas, essas torturas. E os apóstolos foram mortos, quase todos mortos violentamente pelos governos, pelos regimes nos quais eles viveram, com exceção de João, o João que viveu lá na ilha de Patmos nos seus últimos dias e teve a visão do Apocalipse. Os outros todos passaram por mortes assim que, de acordo com a tradição histórica, foram mortes violentas. Então os seguidores de Jesus podem sim passar por dificuldades e problemas. Isso não quer dizer que eles vão ficar fracos ou tristes. A Bíblia nos mostra que eles tiveram direção do Espírito Santo, que eles tiveram inspiração do Espírito Santo, mesmo diante das dificuldades. Eles não tinham poder tecnológico para fazer marketing das suas igrejas, não. O poder deles vinha diretamente do Espírito Santo. Se você busca uma vida melhor com Deus e entra na presença de Deus constantemente, é esse poder que espera por você. Uma vida simples colocada na presença de Deus fala muito mais alto do que os outdoors religiosos de hoje em dia. Em Atos dos Apóstolos, você vê que os discípulos, quando eles foram perseguidos, há textos dizendo que eles iam caminhando com alegria por terem sido perseguidos, porque eles foram considerados dignos de serem insultados e perseguidos por seguirem o Senhor Jesus. Eles tinham alegria, note que a Bíblia diz que eles transbordavam de alegria. E hoje parece que talvez haja um vazio em muitos de nós, muitos que se dizem pregadores, seguidores de Jesus. Muitas igrejas parecem ser mais um lugar de entretenimento, de massagem do ego. Então vai se definhando e acabando aquela alegria espiritual, aquela alegria genuína que havia nas igrejas simples, em grupos que se reuniam nas casas, igrejas que começaram com dificuldades, aquela alegria espiritual que vem de fato da realidade restauradora. Então Jesus falou isso para os seus discípulos, que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não é simplesmente, não é assim a salvação a eterna que Jesus está se referindo totalmente. Ele está dizendo serão salvos porque já
são dele e então perseveram até o fim. Ele não está falando aqui de perseverar até o fim do mundo. Ele está falando de aqueles que perseveram ao máximo. Ou seja, você passa por pressão, você passa por dificuldade, mas você vai até o máximo, porque Deus vai completar aquilo que você não conseguir. Mas você fez a sua parte, persistiu, perseverou. E quantas pessoas hoje se desviam do caminho real? Quantas pessoas não querem ler a Bíblia, orar, frequentar, adorar, porque deu um resfriado, uma dor de dente, ou porque vão querer ir a um entretenimento, a outra, e começa a faltar, começa a parar de buscar a presença por qualquer coisa, ou por dificuldades, ou até por problemas no lugar que estão frequentando, e ficam se sentindo magoados e não vão mais. Mas Jesus falou que os que seguem a Ele devem perseverar ao máximo, perseverar até o fim. Os cristãos daquela geração, daquela época, eles tinham essa característica. Se você ver na história da igreja, você vai perceber isso. Hoje em dia existem muitos cristãos sendo perseguidos e também estão exibindo essa característica dos primeiros cristãos. Eles estão sendo perseverantes até o fim. Então nós vemos que problemas todos têm. E que seguir a Jesus não quer dizer que os problemas vão acabar. Pelo contrário, podem haver problemas justamente por isso, porque você crê na Bíblia, você fala da Bíblia. Pode ser que aí algum congressista, algum congresso, de repente resolva numa canetada declarar que não se pode mais falar certas coisas da Bíblia, e aí um monte de pastor começar a ser preso, um monte de padre começar a ser preso, porque está falando de coisas da Bíblia. E aí, como é que será? Será que nós vamos voltar atrás? Vamos afinar diante das pressões? Ou vamos continuar declarando a palavra de Deus para este sistema em que as almas estão tão escravizadas nas ilusões? Então, pressões podem vir, mas aquele que está em Cristo Jesus deve entender isso, deve estar de sobreaviso, de que a força que temos que procurar não é o apoio dos outros, não é o aval do sistema nem do governo, seja lá quem for. A força que devemos, com a qual devemos contar é a força do Espírito do Senhor. Não é por força ou violência, mas é pelo poder do Espírito Santo que nós vamos vencer. Que você, seguindo a Jesus, você vai vencer, vai superar seus problemas, as coisas que se levantam contra você. Você vai perseverar, não é brigando com os outros, apontando o dedo na cara dos outros também não. Por favor, não entenda isso. Mas você vai perseverar pela mansidão, pelo amor de Cristo no seu coração. Você vai persistir. Então persista em seguir a Jesus, persista em buscar todos os dias a presença de Deus, faça chuva, faça sol. Adore ao Senhor com todo o seu coração, mesmo com dor de cabeça, mesmo com depressão, mesmo com ansiedade. Comece o dia agradecendo a Deus, termine o dia louvando ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós nos enchemos do Espírito Santo quando nós cantamos, quando nós salmodiamos, quando nós falamos as coisas sagradas, as palavras sagradas, ou seja, quando nós falamos coisas que edificam. Então nós vamos nos fortalecendo. E eu estou aqui falando coisas que edificam a você e que ao mesmo tempo me fortalecem, porque são oriundas da iluminação do Espírito de Deus. Então fique com Deus, que você persista, que você persevere. Não importa governo, não importa pressão, não importa parente, não importa circunstâncias que você passe, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Graça e paz para você.